Boa tarde, graça, paz, sabedoria e prosperidade na sua casa, na sua família, com todos os seus entes, amém? Meus queridos, é muito tempo que eu não gravo no vídeo, que eu não comento nada aqui no vídeo, não posto nada no canal. Creio que vocês estavam com saudade, né? Ou não? Deus tem me colocado no meu coração algumas mensagens, e hoje eu estava aqui na loja e fui à rua, ali na praça, aqui na minha cidade, Visconde Ouro Branco, no interior de Minas Gerais. Eu dei uma olhadinha na rua e eu vi algumas cenas que me deu uma mensagem que creio que foi dada ao Espírito Santo, que vai falar com os irmãos. Eu creio que tenho certeza absoluta que vai falar com alguém profundamente nessa tarde, hoje, dia 14 de outubro de 2022. Veja bem, meus queridos, estava eu andando ali na praça e me deparei com a seguinte situação. Um jovem, um homem, por volta dos seus 30 e 40 anos, já não tão forte, já não tão saudável, certamente pela aparência, não posso ter certeza porque eu não fiz nenhum teste, mas pela aparência, ele está com o corpo já um pouco mais debilitado, não tão forte como antes, porque aparentemente devido ao uso de entorpecente. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Então o que acontece? E eu vi aqui, ele está pedindo R$1, pedindo R$1, essas coisas que todo mundo sabe que acontecem em várias cidades. Não me pediu, dessa vez não me pediu, mas normalmente o que ele faz? Ele sempre vai pedindo, né? R$1 uma pessoa, R$1 outra pessoa, segundo ele, para comprar alguma coisa, para inteirar, para comprar outra coisa, mas nós sabemos que na verdade o objetivo dele é para poder consumir droga. Beleza. Então veja bem, meus queridos, um pouco mais para frente eu deparei com uma jovem, uma garota, pelas vestes parecia ser evangélica, não sei, porque eu não conversei com ela. Mas como a palavra de Deus diz que os santos se reconhecem, o que é bom se reconhece, assim como as pessoas ruins se reconhecem, eu vi nela que é uma pessoa evangélica. Eu não vi exatamente, não escutei a voz dela, mas eu percebi que ela estava vendendo, encostada num canto assim, e vendendo uma bala. Então eu reparo, não lembro direitinho que bala que é, mas vendendo bala. Não sei o valor que está pedindo, não sei esses detalhes. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração é o seguinte: em Romanos, capítulo 12, do versículo 3, do versículo 13 ao 15, está dizendo: comunicai aos santos as suas necessidades. Não vou entrar no versículo todo completo, mais de cor, mas os irmãos podem dizer aí. Vou editar o vídeo depois também e deixar o versículo direitinho no texto. Então veja bem, o que significa isso, presbítero Márcio? Significa o seguinte, que nós que somos santos, o que é ser santo? Santo é uma pessoa separada. O que nós entendemos de santo é aquela pessoa separada para a obra de Deus, para as coisas de Deus, certo? Então os santos devem comunicar entre si, ou seja, com a sua igreja, com a sua comunidade, as suas necessidades. Exemplo, vamos dar um exemplo. Tem uma conhecida minha que se separou do esposo, já tem alguns anos isso, e eu não sabia como estava a casa dela, as necessidades dela, mas acontece que eu sabia que ela tinha separado, todo mundo sabia, e certa feita eu fui visitá-la com outras pessoas, obviamente que eu não fui sozinho, fui visitar um evento social na casa dela, e descobri que ela precisava de cadeira, que a pessoa tinha levado a maioria dos móveis, pratos, talheres, essas coisas assim. Ela tinha apenas o básico. E coincidência, já minha mãe havia falecido e ficou os móveis da minha mãe. Meu irmão mesmo não levou para a cidade dele praticamente nada, não levou nada mesmo, meu irmão. Um ou outro parente acabou ficando com alguma coisa. Então a maioria dos móveis, a maioria das coisas acabou ficando comigo. Então meses havia se passado e eu não tinha conhecimento daquilo. Por quê? Porque eu e ela não nos comunicamos, porque ela não falou comigo, que ela não chegou até mim. Qual é a mensagem que eu quero passar? Às vezes, irmão, você está passando por um aperto, uma necessidade, você deve comunicar aos santos. Mas o Márcio fala que nós devemos orar sim. A palavra de Deus fala que você deve trancar a porta do seu quarto e orar e comunicar ao Pai. Óbvio, você tem que falar com o seu Pai.
Mas além de falar com seu pai, você tem que falar com seu irmão também. Porque veja bem, falar com a sua comunidade, com seus amigos mais próximos. Por quê? Com seu pastor, com seu líder de célula. Por quê? Porque às vezes, irmão, Deus já falou com toda a comunidade, Deus já falou com toda a igreja. Mas muitas vezes Deus está falando com aquele irmão, mas aquele irmão muitas vezes é que nem nós às vezes somos. Em que sentido? Que nós às vezes não escutamos a voz de Deus. E como às vezes quando escutamos a voz de Deus também, nós não conseguimos compreender que aquilo é Deus falando com a gente. Às vezes Deus fala com a gente: vá até fulano, dá um abraço no fulano, vá até fulano, ligue para fulano nesse momento, pergunte como é que ele está, pergunta como é que está a família, ligue para o seu amigo, para sua mãe. Às vezes é Deus falando com você, mas você simplesmente deixa passar batido. Então, às vezes, quando nós falamos as nossas necessidades com a própria igreja, o que acontece? A própria igreja, desculpa, realmente foi Deus falando comigo. Então, eu consigo ajudar nesse sentido. E nós precisamos ajudar os de fora. É óbvio que é os de fora, óbvio que são as pessoas do mundo. Precisamos ajudar eles, até para trazer ele para Cristo também, mas principalmente a nós mesmos. Porque o grande problema é que nós muitas vezes nos preocupamos mais com as pessoas de fora da igreja, da nossa comunidade, do nosso meio, com o mundo em si, e esquecemos de ajudar, de nos comunicar, de compartilhar com os da própria casa. Que sentido, presbítero Márcio? Eu vou citar agora exemplo de um amigo meu. Ele é pedreiro e ele comentou comigo, já faz alguns anos, a seguinte frase: Márcio, eu sou pedreiro. Ney, me chama de Ney, eu sou pedreiro. E eu vou falar a verdade com você: se eu dependesse do pessoal da minha igreja para me comer, eu morria de fome. Porque na minha igreja nunca ninguém me deu serviço. Eles reforma a casa, pinta a casa, faz serviço de elétrica, mas chama quem? Chama a pessoa do mundo. Não procura as pessoas da igreja e oferece aquela oportunidade de trabalho à pessoa da igreja. Porque isso, irmão, é uma bênção. Às vezes você quer abençoar o seu próximo, mas o que acontece? Quando você vai abençoar o seu próximo, você fica, como é que eu posso dizer, desapercebido e perde essa oportunidade. Eu lembro daquela história de uma mulher de certa posse sempre batia na porta do vizinho e pedia às vezes alguma coisa. Às vezes pedia uma coisa simples, pedia, por exemplo, assim, um pouquinho de sal, um pouquinho de pó de café, um pouquinho de açúcar. Até que certa feita o filho dela, melhor dizendo, perguntou assim: mas mãe, por que você fica pedindo um pouquinho de açúcar, um pouquinho de pó, um pouquinho de sal? Por que você fica pedindo, nossos vizinhos, se nós não precisamos, nós temos isso aqui? E ela explicou para ele: é pelo simples motivo que eles sempre pedem água emprestada a gente e não tem condições de devolver. Às vezes pede um dinheiro, às vezes pede uma muda de roupa, às vezes pede um sapato velho, às vezes pede uma carona de carro para levar até o médico e não tem condições de pagar de volta. Então, quando eu peço um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, uma coisa que eu sei que ele vai ter, que eu vi, que eu sei que ele tem, eu peço emprestado, eles se sentem de certa forma valorizados, que estão contribuindo. Como é que se chama isso, irmão? Chama bênção disfarçada. Você está disfarçando aquela bênção sem querer humilhar a pessoa. Que às vezes você quer dar bênção, mas quer fazer o quê? Você quer ajudar o próximo, mas quer tirar foto. Se você for tirar foto para publicar nas redes sociais, para quem? Você está fazendo para você, não está fazendo para Deus. Então você tem que avaliar as suas intenções do seu coração. Quanto você pode dar 1000 cestas básicas, de sair na sua cidade, dá 1000 cestas básicas durante o mês, mas você tirar foto, ficar compartilhando nas redes sociais e fazer toda aquela coisa para se vangloriar, é óbvio que vai acontecer o seguinte: a glória você já recebeu. Por quê? Você vai receber dos homens o aplauso, você vai receber dos homens todos os louros, mas Deus, qual que é mais importante? Receber honra de Deus ou honra dos homens? Obviamente que honra de Deus, não é verdade? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você. Seja bênção, mas não fique só orando. A palavra de Deus fala em Isaías 6:8 que Deus estava querendo enviar alguém. Quem que vai enviar para levar a palavra? Quem que vai enviar? O que Isaías disse? Envia-me a mim, Senhor.
que às vezes nós ficamos pensando assim também: ah, eu queria uma bênção, estou precisando de ajuda, estou precisando daqui, precisando disso, coisa e tal. Mas você esquece que muitas vezes você é a bênção de outra pessoa. Às vezes você acha que o que você tem é pouco, às vezes até pouco que você tem, mas o pouco que você tem pode ajudar, mas muito, muito mesmo, aquele que a outra pessoa não tem. Tantos irmãos que passam necessidade, que não conseguem pagar uma conta, e você às vezes reclama que não está conseguindo comer carne todo dia. Ah, não consigo comer carne todo dia, mas tem gente que não está conseguindo comer nem arroz todos os dias. Tem tanta gente desempregada no seu próprio meio, e às vezes é você a pessoa que Deus está enviando para ajudar o próximo, para dividir o pouco que você tem com o próximo. Para quê? Para que a glória de Deus possa crescer. Então, irmãos, essa breve mensagem. Eu vou fazer um novo vídeo, né? Já tenho bastante minutos já até eu editar, mas eu vou fazer um outro vídeo para poder prestarmos a atenção. Em que sentido? Porque não adianta somente você querer ajudar o próximo, porque tem a maneira correta de você ajudar o próximo. Em que sentido, presbítero Márcio? Nós precisamos tomar cuidado para que na hora de nós ajudarmos o próximo, não acontecer de nós alimentarmos verdadeiros vagabundos, alimentarmos verdadeiramente pessoas que não querem nada com nada, não querem trabalhar, não querem produzir para a sociedade. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Essa será a próxima mensagem. Amém? Muito obrigado. Tenha todos uma ótima tarde, ótima manhã, ótima noite. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo aí, mas que possamos refletir nessa mensagem. Não deixe de ser canal de bênção na vida do seu próximo, do seu irmão, às vezes da sua família, às vezes não é nem seu irmão de sangue também, às vezes seu irmão da sua igreja. Mas não deixe de ser canal de bênção sobre aquelas pessoas que estão rodeando a sua casa. Fiquem todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém.